Olá, bom dia para você. O Globo Comunidade está começando. Hoje nós vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os alunos que vão fazer as provas em novembro já estão se preparando. E para dar dicas e informações importantes, convidamos Walter Pessoa, que é professor de matemática, e Arnaldo Mendonça, que é diretor pedagógico do Colégio Dom. Bom dia, professor Arnaldo. Bom dia, professor Walter. Olá, bom dia. Bem-vindos ao Globo Comunidade. Vamos começar falando sobre as novidades anunciadas este ano, que não necessariamente vão interferir nas provas de 2019? Vamos lá. Nesse ano, a gente ouviu que o Ministério da Educação anunciou como grande novidade para vigorar de forma experimental a partir de 2020 o Enem Digital. Causou muitas polêmicas e inicialmente serão 50 mil candidatos voluntários. Eles vão optar por fazer essa prova numa plataforma virtual e a gente imagina que essa plataforma virtual vai ser um estilo de prova bastante diferente da prova analógica ou da prova convencional que é feita no papel, na prova impressa. Mas isso só a partir de 2020 e de uma forma progressiva, aumentando o percentual de candidatos digitais até atingir a totalidade em 2026, segundo a previsão, os planos do Ministério da Educação. Mas para esse ano a gente deve permanecer no estilo tradicional. Nos dias 3 e 10 de novembro, as provas seguem os modelos anteriores. Exatamente. No dia 3, com linguagens, ciências humanas e redação, que é uma prova mais longa, e no dia 10, com as demais, matemática e ciências da natureza, que envolvem matemática, química, física e biologia. Professor Walter, a gente está há poucos meses aí da primeira prova, né? Dia 3. Verdade, Depois verdade. vem o dia 10. Ainda dá tempo de construir um modelo de estudo? Ainda dá tempo do estudante organizar o seu plano de sua reta final de estudos. Aquele estudante guerreiro que vem se preparando para o Enem, ele não está se preparando a partir de agora, né? Ele vai exatamente agora só garimpar o tesouro que ele está polindo já há algum tempo. Por exemplo, em matemática a gente tem uma estratégia para o estudante trabalhar até novembro, até o dia da prova, e que é a estratégia de resolução de provas anteriores. Então, tudo que ele teria que estudar, ele já estudou. Agora é só deixar a mente tranquila e preparar para o dia maravilhoso da prova de matemática. Eu vou falar da minha matéria, que é maravilhosa. Agora, o fato de ter redação logo no primeiro dia, isso assusta ou é melhor mesmo para se livrar? O que é que vocês acham? Eu acho que é melhor, porque não é só a prova de redação. Por incrível que pareça, eu sou de origem professor de matemática. E toda a vida a matemática foi o bicho-papão dos alunos em toda a escola, via de regra. Hoje, se você observar as médias dos alunos nas provas do Enem, você vê que matemática normalmente se sobressai como a maior ou uma das maiores médias. Em contrapartida, a prova de linguagens, que envolve o português tradicional com literatura, né? Língua estrangeira, educação física, arte de um modo geral, essa prova tem sido a de maior dificuldade. E normalmente são as provas em que os alunos, ano após ano, vêm obtendo as menores médias. Então, atenção pessoal, o bicho-papão não é mais a matemática, passou a ser a prova de português. E com isso, como é uma prova muito longa, normalmente essa prova tem 28 páginas, são textos imensos, extremamente cansativos, o aluno termina exaurido. É melhor que ele faça isso no primeiro dia, até porque, além de português e ciências humanas, ele ainda vai ter que fazer uma redação, que também ele tem que dar o melhor de si nessa redação, considerando o peso que a redação tem em todos os vestibulares, quer dizer, nas universidades que optaram pelo SISU, com a nota do Enem, e redação para a vida de qualquer pessoa, de qualquer profissional, é fundamental. Ô, professor Walter, quando alguém tem alguma dificuldade numa determinada questão, o senhor acredita que é preciso ela pular aquela questão para voltar depois ou ela insiste em terminar aquela parte ali? Toda a prova do Enem ela é baseada na teoria de resposta ao item. Essa teoria de resposta ao item faz com que o estudante tenha que responder primeiro as questões mais fáceis. Então, se ele encontrar a primeira questão, entender que aquela questão está uma questão difícil, ele tem que pular aquela questão, deixar para o final. Então, ele tem que resolver primeiro
as questões que ele considera mais fáceis. Por dia, vocês consideram que existe uma média de horas que o aluno tem que estudar para ser bom no dia da prova? Veja só, Meire, isso depende muito da formação anterior do aluno. Um aluno que está muito bem formado, que tem uma base muito sólida, ele não precisa de estudar tanto. Mas um aluno que estudou com alguma dificuldade nos anos anteriores, no fundamental e nos 2 anos iniciais do ensino médio, ele vai ter que ter essa diferença agora, ou então não vai conquistar o lugar ao sol que ele tanto deseja na universidade pública. Eu diria que, de um modo geral, um aluno do 3º ano ou um aluno que já fez o Enem e não conseguiu vitória, ele tem que estudar pelo menos 5 a 6 horas por dia. Por quê? Porque se ele estudar menos do que isso, tem gente estudando um pouco mais do que ele. E tem cursos muito concorridos, né? Muito, quer verdade. dizer, tem cursos que você tem que se exaurir realmente e partir para viver para estudar. Não ter final de semana. Se você quer entrar na universidade pública, no curso de medicina, no curso de direito, muitas vezes ciências da computação, dependendo da universidade que você deseja, você tem que se dedicar de domingo a domingo. Uma questão que é muito importante, a TRI, Teoria de Resposta ao Item, ela obedece a uma coerência pedagógica. Por exemplo, Exato. para se tornar bem simples para você entender, eu faço uma prova de matemática ou de qualquer outra disciplina, componente curricular do Enem. Das 45 questões, eu acerto 30. Só que as 30 questões que eu acertei são todas consideradas fáceis. Consideradas fáceis por quem? Pelo INEP. E daqui a pouco eu vou dizer como ele descobre isso daí. Eles testam as questões previamente. Então o INEP, quando aplica essas provas, os itens que eles chamam, que são as questões, são pré-testadas e já são classificadas em fáceis, medianas e mais complexas, mais difíceis. Se eu acerto 30 questões fáceis e Walter acerta 15 questões fáceis e 15 questões medianas ou difíceis, a minha média nessa prova será maior do que a dele. Parece antagônico isso aí, não é? Parece que quem acertar mais difíceis ganha mais. Não, é o contrário. Por quê? Porque se você acertou as 30 questões fáceis, a coerência pedagógica considera que você realmente fez e marcou corretamente. Se eu acerto 15 fáceis e erro 15 fáceis, como é que eu vou conseguir acertar 15 questões medianas e difíceis, considerando essas mesmas exigências, as mesmas habilidades? Então, a teoria da resposta ao item considera que você deve ter chutado, respondido ao acaso. Então, é melhor acertar tudo fácil do que mesclar entre fácil e difícil. Daí a orientação muito segura de Walter, resolva logo as questões fáceis e depois volte para as mais complexas. A gente vai continuar conversando, viu? No próximo bloco você vai ver como se organizar para os estudos e entrar na sala de aula, na sala da prova, com mais tranquilidade. A gente volta logo, até já. O Globo Comunidade está de volta. Hoje estamos falando sobre a preparação dos estudantes para o Enem. As provas são nos dias 3 e 10 de novembro. Vocês dois que são familiarizados com a matemática, e para muita gente matemática ainda é um bicho-papão, como é possível manter essa afinidade faltando aí 3 meses para o Enem? Matemática e o estudante têm uma relação de amor e ódio muito legal. Entende? O aluno ele não sobrevive no Enem sem gostar da matemática, sem se apropriar dos conceitos da matemática. Então, o aluno tem que entender o que ele está querendo atingir no Enem. É como se fosse uma maratona. Você, quando é um maratonista para ganhar o primeiro lugar, você tem um ritmo de preparação para atingir aquele seu objetivo. E trazendo isso para a matemática, o estudante ele vai compreendendo qual curso que ele quer, qual a área que ele quer entrar na universidade e até que ponto a matemática vai ser o diferencial ou não naquela área. Por exemplo, eu tenho uma filha que fez vestibular há 3 anos para Direito. Ela hoje é estudante da Universidade Federal da Paraíba. E a matemática para ela era prioridade. Por quê? Porque no curso de Direito você tem que estar com uma nota muito boa. Direito e Medicina. Então, matemática aí você tem que estudar com todo o seu tempo, inclusive. Tanto matemática quanto todas as outras áreas. Mas se você quer um curso, por exemplo, um curso onde a concorrência não é tão interessante, não é tão intensa, digamos assim, você vai dando prioridade à matemática, a área da matemática que você tenha mais facilidade. Por exemplo, Meire,
A matemática do Enem ela é dividida em 7 competências. E dentro dessas competências, a gente trabalha ainda com 30 habilidades ao todo. Então, o estudante ele tem que ver no manual onde e o que ele vai estudar para garantir uma boa pontuação em cada uma dessas 7 competências. Entende? Onde ele é melhor? Onde ele for melhor e em que curso ele quer atingir. Ele tem que ser estrategista. Se ele não gosta de matemática, ele tem que usar de inteligência para estudar aquilo que ele tem facilidade para fazer bem essas questões. E, em complementando essa ideia, ele vai, aos poucos, sanando aquela área da matemática que ele tem dificuldade. Vamos complementar com as outras áreas, até para o pessoal entender o peso que tem a matemática, o peso que tem aí a área de linguagens, professor Arnaldo. Mas, se você me permite, eu ainda gostaria de falar um pouquinho sobre o que Walter colocou. Eu iria mais longe. Se você não gosta de matemática, aprenda a gostar. É verdade. Como é que se aprende a gostar de matemática? Vou lhe dizer, sabe como é que você aprende a gostar de matemática? Quando você começa dando os primeiros passos, curtinhos, para depois começar a correr. Todos os alunos que eu tive na minha vida que gostavam de matemática, eles gostavam porque começavam a acertar. Se você tiver metodologia de estudo, faça sempre o seguinte, pegue a aula que o professor ministrou, revise o seu caderno que tem anotado, que normalmente o que o professor coloca no quadro, que você copia no caderno, é uma síntese daquilo que tem no livro. Depois passe para o livro. Depois resolva as questões que o professor apresentou na aula como exemplo. E, em seguida, comece na ordem crescente de dificuldade. Eu garanto a você, quando você começar acertando os primeiros quesitos... Se empolga. Você se empolga e você vai até o último. É assim que todo mundo que gosta de matemática começa a gostar. E como eu lhe disse, hoje, por incrível que pareça, as notas de matemática no Enem são muito mais elevadas, via de regra, do que as notas de português, de humanas e de ciências da natureza. Como professor, estão distribuídos os pesos, professor? Veja só, no Enem, a gente tem 4 áreas que, na verdade, são 5 com redação. Se você analisar, a matemática é uma das áreas, representa 20% da sua nota final, da sua média do Enem. Português, que na verdade é linguagem, a prova de linguagens, que entra português com literatura, com língua estrangeira, com artes, com educação física, representa mais 20%. E redação, que é mais uma prova, representa 20%. Ou seja, se você juntar matemática com linguagens, você tem 60% da sua média do Enem. Por outro lado, você pega a prova de ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Isso vai representar 20% da sua média final. Em média, 5% para cada um desses componentes curriculares. E a prova, muito temida, de ciências da natureza, química, física e biologia, também representa 20%, ou seja, 6,6%. O aluno que quer sair na frente, é óbvio que ele deve dar uma dedicação muito maior para as provas de linguagens, de matemática e a preparação para a redação. Por isso que eu disse, ou você gosta de matemática ou você estuda matemática sem gostar. Eu costumo dizer, trabalhar numa profissão que você ama, como eu amo muito a minha, passa a ser uma área de lazer. O senhor está falando de matemática, mas a gente pode incluir outras disciplinas, né? Porque pode ser que uma pessoa não goste, por exemplo, de redação ou de geografia. O desafio da química, por exemplo, a química ela é uma componente da área de ciência da natureza que eu acredito ser a mais complexa das 3, entre biologia, física e química. Para mim... E a menos amada. E a menos amada. Eu acredito que o pessoal ama menos química do que matemática. E como é que a gente se concentra para os cálculos no dia da prova? Olha, o dia da prova de matemática é um dia muito pesado. A prova de matemática é uma prova que tem 45 questões, como eu já falei para vocês aqui, mas de uma leitura muito intensa. E aliado às 45 de matemática, temos 45 de natureza, onde o aluno já está ali com um peso muito grande de cálculos e leitura. Então, a dica que eu dou principalmente para chegar nesse dia preparado é a primeira coisa que o aluno tem que fazer agora, assim que acabar o programa. Pegar a prova do Enem do ano passado, sentar numa mesa confortavelmente, pedir à família que não incomode em momento algum e marcar cronometrado o tempo de leitura da prova de cada área. Só leitura. Então, a partir dessa leitura da prova, é que ele vai saber mais ou menos quanto tempo para resolvê-las ele terá. Não dá tempo, Meire. É incrível como o Enem não dá tempo de resolver todas as questões.
Só se o aluno estiver muito preparado, entende? Vai bater aquele desespero no dia da prova de o aluno estar faltando marcar no gabarito 5 questões, não dá tempo para resolver mais nenhuma. Ele vai ter que chutar o gabarito ali, porque ele não organizou o tempo direitinho. Então, o tempo de leitura é fundamental para a preparação nas provas do segundo dia, por exemplo. É treinamento, né? Treinamento. E olha, você vai ver depois do intervalo como se preparar no dia anterior e também no dia das provas do Enem. A gente volta já. Voltamos com o Globo Comunidade, hoje falando sobre as provas do Enem, que serão no mês de novembro. Além de se dedicar aos estudos, é preciso equilibrar a mente e o corpo para não se atrapalhar na hora do teste, né? Nós convidamos especialistas em educação para trazer orientações. Walter Pessoa, que é professor de matemática, e Arnaldo Mendonça, que é diretor pedagógico do Colégio Dom. Depois que o candidato se prepara com os estudos, ele precisa pensar no corpo e na mente. Como é que ele controla a ansiedade, por exemplo, na véspera da prova? A semana antes da prova, Meire, é a semana de relaxar o cérebro. É a semana de você afinar seu instrumento musical, digamos assim, e deixar o instrumento prontinho para o dia da grande tocada, né? Então, um dia antes da prova, por exemplo, vamos lá. O estudante tem que escolher dormir bem. Não funciona muitas vezes. Quem já fez Enem está olhando agora. É fácil você dizer que é professor, mas na hora a ansiedade bate forte e o aluno vira na cama um tempo inteiro e talvez nem durma direito. Mas ele está tentando relaxar, já é uma boa iniciativa. No dia da prova, Miri, tem algo muito importante que o estudante deve se preparar, ter muita atenção para não errar, que é a questão da condução até o local de prova. Se possível, faça um dia antes, o sábado antes, o percurso até o local de prova. Não deixe vacilar. Não cometa o erro de perder o Enem por conta de um atraso seu ou do transporte que você tenha até o local de prova. Então, você sai da sua casa, vai até o local de prova um dia antes, faz aquele percurso direitinho, marca no teu relógio, faça seu planejamento para chegar no local de prova uma hora antes, pelo menos, para não correr o risco de se preparar um ano inteiro e perder por vacilo a prova do Enem. Professor Arnaldo, alimentação e pressão familiar são 2 itens que podem atrapalhar muito o candidato que vai fazer o Enem, né? Como é equilibrar isso aí na balança? Olha, Meire, isso é de extrema importância. Eu ainda pego uma carona no que Walter colocou. Não adianta você passar o tempo todo estudando 2, 3 horas por dia e chegar na reta final querer passar para 8, 10 horas, porque você não vai aproveitar absolutamente nada disso daí. Verdade. A gente sabe que tanto o corpo como a mente se condicionam ao treino, ao exercício permanente. É assim que acontece na academia com a musculatura, é assim que acontece na musculatura mental. Não é diferente. Então, mantenha um ritmo de estudos coerente com aquilo que você pretende, com o curso que você deseja, com a universidade que você deseja, porque a gente já falou no início do programa que são muito diferentes. Um mesmo curso em universidades diferentes tem pesos diferentes e exigem médias bastante discrepantes. Há uma variação, às vezes, de 100 pontos de uma universidade para outra, de uma boa universidade para outra, em função da demanda, da procura maior por essa e menor por aquela. Então, mantenha um ritmo de estudo. Agora, na reta de chegada, é fundamental você regular a sua alimentação. Alimentação saudável. Alimentação mais saudável, alimentos menos gordurosos, para você não ter um problema gástrico qualquer nos últimos dias, que isso vão... Verdade. Até se você ficar bom no dia da prova, mas isso vai lhe deixar muito estressado nas vésperas, irritado, não é? Preocupado. Então, a alimentação é fundamental. O sono, ora, não funciona essa história de você passar a noite estudando até 5 da manhã, não dormir e chegar na aula, nessas aulas de revisão, que são fundamentais para relembrar aquilo que você aprendeu e esquecer um pouco. Você não vai render nada se passar uma noite sem dormir. Uhum. Então, o corpo vai estar cansado. E nos dias finais, mais ainda, você deve repousar bastante, vá ouvir música, vá conversar com seus amigos, vá se divertir. E a conversa com a família em casa, como deve ser, gente? A família tem que levar um puxão de orelha às vezes. É isso que a gente quer colocar. Olha, eu leciono já há algum tempo, né, me deparando com algumas estruturas familiares que sobrevivem ou convivem com o estudante para o Enem.
E muitas vezes a família deixa o estudante muito mais ansioso do que a própria situação do Enem. É uma cobrança disfarçada. A cobrança velada, como a gente conversava aqui no intervalo, ela é muito pesada para o estudante. Então, família, deixa o teu filho lá mais tranquilo, deixa a tua filha dar aquela relaxada, que é o momento dele. É o momento que você não pode colocar pressão para o estudante. A aprovação do Enem não é fácil, é uma concorrência muito desleal, é desumano a prova do Enem, e o estudante muitas vezes, aos 17, 16 anos, né, se deparando com a situação dessa, a família tem que dar muito apoio. Eu tenho uma filha, Meire, que está se preparando para a medicina esse ano. E a gente, inclusive, percebe em casa o quanto de cobrança que ela já tem pela própria situação do curso e do vestibular anterior, que ela não conseguiu atingir a meta. Então, essa cobrança a gente tem que trabalhar junto para que ela vá, aos poucos, pegando segurança e faça um Enem com muita tranquilidade. Então, estudos, alimentação, apoio da família. E o que é que tem que levar no dia da prova? Olha, você tem que levar a sua identificação com foto. Exato. É fundamental. Você não esquecer o cartão de inscrição, levar canetas, pelo menos 3 ou 4 canetas esferográficas de tinta preta e tubo transparente. Você não pode levar essa caneta opaca ou de cor. Isso é fundamental. Agora, antes desse dia de prova, Meire, eu ainda queria insistir e voltar na questão da família. Na minha função, eu lido no dia a dia com os pais de alunos. E essa pressão acontece até no Fundamental 1. Meu filho tem que tirar 9, tem que tirar 10, tem que tirar 9,5 e não pode faltar uma vírgula, não pode faltar um décimo. Pessoal, o ano do Enem é o ano de maior estresse de toda a vida do estudante. Se ele não tiver tranquilidade em casa para estudar de forma livre, de forma espontânea, ele está com o primeiro concorrente dentro de casa fazendo trabalhá-lo negativamente. Então, papai e mamãe, a gente sabe que hoje no Brasil, infelizmente, se vive uma crise como nunca vista. Milhões de famílias desempregadas. A gente sabe que nesses 5 milhões e 75 mil candidatos ao Enem, deve ter algumas centenas de milhares de famílias com pai ou mãe, ou os dois desempregados. Nessa hora, você precisa pensar friamente, deixar seu filho ou sua filha de fora desse ambiente de dificuldade, dos conflitos familiares que são comuns aqui em qualquer lugar do mundo. Dê tranquilidade, porque a ternura, o ambiente de ternura, o ambiente de amor, de carinho dentro de casa, isso vai fazer uma grande diferença na hora que seu filho ou sua filha chegar para essa grande batalha que não é fácil. Meire, complementando inclusive a pressão familiar, eu queria mandar um recado agora olhando direto para você, estudante, que tem um namorado ou uma namorada em véspera de Enem. Pelo amor de Deus, não acaba um relacionamento na semana do Enem. Eu convivo com essa juventude o tempo inteiro. E às vezes aparece aquele namorinho ali que vai atrapalhar a reta final. Se tem que acabar o namoro, espera um pouquinho. Deixa passar um pouquinho o Enem. Vai dizendo que ama, deixa passar o Enem. Vamos fazer assim, não mente, mas se solidariza com aquele que vai passar por um teste. Ajuda, apoia, não é isso? Porque eu já vi, Meire, acompanhei um estudante algum tempo atrás, que antigamente tinha vestibular primeira fase, segunda fase. Ela investiu a vida inteira no curso que ela queria. Na semana da segunda fase, o namorado acabou e ela sofreu e não teve nem condições de chegar no dia da prova. Então, gente, se tem um namoro legal, se tiver legal, mantém o apoio. Se o namoro não tá legal, espera para resolver a DR depois do Enem, tá certo? Ou seja, o lema é até que o Enem nos separe. Até que o Enem aconteça para depois separar. Professor Walter, professor Arnaldo, muito obrigada pelas orientações, né? Pelos conselhos sentimentais também aqui no Globo Comunidade. Um bom dia para vocês. Bom dia para todos vocês. Bom dia a todos vocês. Tchau. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui e deseja um ótimo semestre de estudos, né, para quem vai encarar o Enem aí em novembro. Bom domingo para você.